Você já parou para pensar no que passa na cabeça de alguém que foi condenado à morte e sabe que, em algumas horas, deixará de existir? Esse período angustiante é conhecido como Vigília da Morte e antecede a execução de prisioneiros. Durante essas horas de solidão, o tempo parece se arrastar, transformando cada segundo em uma eternidade sufocante. Imerso em suas memórias, o prisioneiro revisita os erros que o levaram até ali, enquanto o som do relógio parece zombar de sua fragilidade. O que passa pela mente de alguém tão próximo da morte? Será que ainda há esperança? Ou ele já aceitou que não há mais volta? Neste vídeo, vamos explorar as últimas horas de pessoas condenadas à morte, no seu último dia na Terra. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos teve uma infância difícil, nascida de uma mãe adolescente que a abandonou com os avós. Desde os 11 anos, ela se envolveu em situações complicadas, trocando favores por drogas, comida e cigarros. Com o tempo, Aileen decidiu entrar na prostituição, um caminho que a levaria a um longo histórico criminal, incluindo várias prisões por roubo. Entre 1989 e 1990, Aileen se tornou uma assassina em série, matando 7 homens com idades entre 40 e 65 anos. Durante seu julgamento, ela alegou que os crimes foram em legítima defesa, afirmando que os homens tentaram atacá-la sexualmente. Apesar do diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade antissocial, a acusação argumentou que suas ações eram motivadas por interesses financeiros. Em fevereiro de 1993, Aileen foi condenada à morte 6 vezes. Durante os 12 anos no corredor da morte, sua vida foi marcada por altos e baixos. Em 2002, ela fez alegações bizarras, afirmando que as funcionárias da prisão estavam adulterando sua comida e que os oficiais estavam tentando levá-la ao suicídio antes de sua execução. Nos meses que antecederam sua morte, Aileen se queixou de condições de vida, como pressão baixa da água e mofo no colchão. Nos dias finais, antes de sua execução, Aileen deu entrevistas expressando que sua mente estava sendo torturada e que se sentia injustamente representada pela mídia como um monstro. Ela foi executada por injeção letal em 9 de outubro de 2002, optando por uma última refeição simples, apenas uma xícara de café. Suas últimas palavras foram enigmáticas. Sim, eu só gostaria de dizer que estou navegando com The Rock e eu voltarei como o dia da independência com Jesus 6 de junho. Eu voltarei. Aileen se tornou a segunda mulher a ser executada na Flórida desde a retomada da pena de morte em 1976. Após sua morte, seu corpo foi cremado e suas cinzas foram entregues à sua amiga de infância, Bornie Botkins, que as espalhou sob uma árvore em Michigan, conforme seu desejo. A história de Aileen Wuornos é um poderoso lembrete das complexidades da vida, das consequências de escolhas trágicas e das lutas que muitos enfrentam em silêncio. Ted Bundy. Ted Bundy é amplamente reconhecido como um dos mais infames serial killers e estupradores do século XX. Entre os anos de 1974 e 1978, ele cometeu uma série de crimes violentos, atacando e assassinando diversas mulheres em vários estados, como Washington, Oregon, Colorado, Utah e Flórida. Nos anos de 1979 e 1980, Bundy enfrentou 2 julgamentos nos quais se defendeu, demonstrando seu conhecimento das nuances do processo judicial, adquirido em seus estudos de direito. Durante os interrogatórios, ele se mostrava tranquilo e confiante, mesmo diante das evidências que o implicavam. Ao final de 1979, foi condenado a 2 penas de morte. Mas essa não seria a última palavra sobre ele. Em 1980, um novo julgamento pelo assassinato de Kimberly Leach, uma menina de apenas 12 anos, resultou em mais uma condenação à morte, tornando-se a 3ª vez que enfrentava essa pena. Bundy passou quase 10 anos no corredor da morte na prisão estadual da Flórida, conhecida como prisão de Stark. Como é comum entre os detentos nessa situação, ele tentou várias vezes apelar contra sua sentença. Durante esse período, Bundy começou a conceder entrevistas, discutindo seus crimes e a lógica por trás deles, frequentemente referindo-se a si mesmo na 3ª pessoa. Ele mencionou um passado de crimes menores
e admitiu que muitas de suas posses eram obtidas de forma ilícita. Essa mentalidade provavelmente influenciou suas ações, pois agia de maneira brutal em relação às suas vítimas, sem considerar seu consentimento. Quando a data de sua execução foi marcada para 2 de julho de 1986, Bundy decidiu que era hora de falar sobre seus crimes. Ele confessou a 2 detetives ter assassinado 30 mulheres, embora muitos acreditassem que o número real fosse ainda maior. Durante suas confissões, ele mencionou que revisitaria os locais dos crimes e realizava atos inaceitáveis com os corpos, mantendo essa prática por dias. Além disso, Bundy revelou que algumas de suas vítimas foram decapitadas. Após alguns adiamentos, a data de execução de Bundy foi estabelecida para 24 de janeiro de 1989. Para sua última refeição, ele não fez pedidos especiais e recebeu a refeição padrão da prisão. Na véspera de sua execução, centenas de pessoas se reuniram do lado de fora da prisão, aguardando a sua morte. Dentro da prisão, Bundy aceitou seu destino e fez chamadas para se despedir de sua mãe. Suas últimas palavras foram uma mensagem de amor para sua família e amigos. Às 7h11 da manhã, ele foi executado por eletrocução, com 42 testemunhas presentes. Após a execução, seu corpo foi levado ao legista para autópsia. Seu cérebro foi analisado em busca de anormalidades que pudessem explicar seus atos. Finalmente, conforme seu desejo, o corpo de Bundy foi cremado e suas cinzas foram espalhadas nas montanhas Cascade de Washington, onde ele havia descartado os corpos de algumas de suas vítimas. John Wayne Gacy. A infância de John Wayne Gacy foi marcada por traumas, especialmente devido à sua relação complicada com seu pai, um alcoólatra que frequentemente o maltratava, assim como suas irmãs e sua mãe. À medida que crescia, Gacy lutava para entender sua sexualidade em uma sociedade que não era acolhedora. Para enfrentar essa realidade, ele acabou se casando e se mudando para Waterloo, Iowa, onde a família de sua esposa possuía 3 restaurantes e ele assumiu o cargo de gerente. A vida parecia estar se ajustando até maio de 1968, quando Gacy foi acusado de agredir sexualmente 2 meninos. Esse incidente foi um divisor de águas na sua vida. Em novembro do mesmo ano, ele se declarou culpado por um crime de sodomia e recebeu uma pena de 10 anos de prisão. Sua esposa se divorciou dele, levando os filhos junto. Na prisão, Gacy se comportou bem e, após cumprir apenas 18 meses de sua sentença, foi libertado em liberdade condicional em junho de 1970. Assim que deixou a prisão, Gacy retornou a Chicago, sua cidade natal, determinado a recomeçar. Ele conseguiu estabelecer uma nova vida, fundando uma empresa próspera, casando-se novamente e se tornando um membro ativo da comunidade, conhecido por organizar festas de rua. No entanto, sua vida foi marcada por ações negativas que logo viriam à tona. Em dezembro de 1978, o desaparecimento misterioso de um jovem chamado Robert Piest desencadeou uma investigação que levaria à prisão de Gacy. As investigações revelaram que ele atraía jovens meninos para sua casa. Gacy foi preso em 22 de dezembro de 1978, após confessar envolvimento com a morte de cerca de 30 meninos. Após a confissão, a polícia vasculhou sua casa, onde descobriram corpos enterrados em um espaço oculto. O julgamento de Gacy teve início em fevereiro de 1980, onde ele enfrentou acusações de 33 homicídios. Ele foi considerado culpado e sentenciado à morte. Gacy passou 14 anos no corredor da morte do Centro Correcional Menard. Durante esse período, ele começou a se dedicar à pintura, criando obras que retratavam palhaços, caveiras e pássaros. Algumas de suas pinturas foram expostas e vendidas em leilões. Além disso, Gacy se dedicou a estudar direito, buscando entender melhor o sistema judicial. No entanto, suas tentativas de apelação não foram bem-sucedidas, e sua data de execução foi marcada para 10 de maio de 1994. No dia anterior à execução, Gacy foi transferido para o Centro Correcional Stateville. Ele passou a tarde com sua família em um piquenique nos terrenos da prisão. Para sua última refeição, Gacy pediu um balde de frango, camarões fritos, batatas fritas
morangos frescos e uma bebida. À noite, um padre o visitou para realizar os últimos ritos antes de sua execução. Enquanto se preparava para o fim, uma multidão se aglomerava do lado de fora do centro correcional Stateville, aguardando o desfecho. Amarrado à cadeira de execução, suas supostas últimas palavras foram "beije minha", embora seu advogado tenha argumentado que ele se dirigia a um oficial da prisão. Gacy foi finalmente executado por injeção letal e seu corpo foi cremado posteriormente. Barbara Graham. Barbara Graham foi uma mulher cuja vida foi marcada por escolhas infelizes e tragédias. Começando sua trajetória criminal jovem, aos 22 anos, ela se viu envolvida em um mundo de prostituição, jogos de azar e uso de drogas, cercando-se de pessoas problemáticas que a levaram a caminhos sombrios. Após 3 casamentos fracassados, Barbara se casou com Henry Graham, um barman e criminoso de baixo nível. Sua vida mudou ainda mais ao se tornar amiga de Jack Santo e Mt. Perkins, que a influenciaram a participar de atividades ilícitas. Juntos, eles tramaram um plano para roubar uma idosa que supostamente guardava grandes quantias de dinheiro. O que deveria ser um crime fácil se transformou em uma tragédia quando a invasão resultou em violência extrema, levando à prisão do grupo. Durante o julgamento, as evidências contra Barbara foram contundentes, e ela foi rotulada de Bloody Babs pela opinião pública devido à natureza violenta do crime. Em 1955, ela foi condenada à morte, e suas tentativas de apelação falharam. Sua execução foi marcada para 3 de junho de 1955. Na véspera de sua execução, Barbara passou por momentos de ansiedade extrema, caminhando em sua cela até ser visitada pelo diretor da prisão, que, ao perceber seu medo, lhe ofereceu milkshakes de chocolate como conforto. Na manhã da execução, ela teve um sundae de chocolate quente para o café da manhã, mas a espera aumentou sua frustração. Quando finalmente levada à câmara de gás, Barbara pediu para ser vendada, sem querer encarar os observadores. Aconselhada a respirar fundo para ajudar no processo, ela respondeu com ceticismo: "Como você sabe?" Suas últimas palavras refletiram sua vida. As pessoas boas sempre estão tão certas, mas... A execução de Barbara foi testemunhada por 30 pessoas, incluindo repórteres e guardas. Seu corpo foi reclamado pelo marido, Henry, e enterrado no cemitério Mount Olivet, em San Rafael, Califórnia. A história de Barbara Graham serve como um lembrete sombrio das consequências das escolhas erradas e da vida no crime. Sua trajetória, repleta de desafios e tragédias, culmina em uma execução que ilumina as complexidades da natureza humana e as falhas de uma sociedade que muitas vezes não oferece segundas chances. Gary Gilmore. Gary Gilmore começou sua trajetória criminosa ainda na adolescência, sendo preso pela primeira vez aos 14 anos, em 1964, por agressão e roubo à mão armada. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, mas acabou sendo libertado em liberdade condicional em abril de 1976. Depois de sua liberação, mudou-se para Provo, Utah, onde, apesar de tentar reintegrar-se à sociedade através de empregos legítimos, falhou em ambas as tentativas. Frustrado e sem perspectivas, Gilmore regressou às suas antigas tendências violentas, começando a roubar e a abusar do álcool. Em julho de 1976, apenas alguns meses após sua liberação condicional, ele deu um salto em sua escalada criminal, tornando-se um assassino. No dia 19 de julho, Gilmore entrou em um posto de gasolina em Orem, Utah, onde assaltou o local e, de forma brutal, atirou e matou Max Jensen, um dos funcionários. No dia seguinte, ele não hesitou em atacar novamente, assaltando um motel em Provo e disparando contra o gerente, Ben Bushnell. A esposa de Bushnell foi testemunha do crime e viu Gilmore deixar o local com a caixa de dinheiro, mas Gilmore se feriu acidentalmente na mão direita ao tentar esconder a arma do crime em um arbusto. Ao retornar à oficina onde havia deixado seu caminhão para reparos, o proprietário notou o ferimento e, suspeitando, alertou a polícia. A captura de Gilmore foi facilitada pela própria prima, que o denunciou após ele pedir curativos. O julgamento de Gilmore ocorreu em outubro de 1976 e durou apenas 2 dias.
Ele foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e condenado à morte. Surpreendentemente, Gilmore aceitou sua sentença sem contestá-la, deixando a sociedade intrigada sobre seu estado mental. Estaria ele arrependido ou apenas desejava encerrar seu sofrimento? Durante seu tempo no corredor da morte, Gilmore viveu em isolamento, mas demonstrava uma ansiedade crescente pela execução. Quando sua morte foi adiada algumas vezes, ele fez greve de fome em protesto e pediu à mãe que parasse de tentar apelar em seu nome. Entre novembro e dezembro de 1976, Gilmore tentou suicídio 2 vezes, mas foi impedido a tempo. Em Utah, os métodos de execução disponíveis eram o enforcamento e o fuzilamento. Gilmore escolheu o fuzilamento, acreditando que o enforcamento poderia falhar. Na noite anterior à sua execução, em 17 de janeiro de 1977, ele fez um pedido simples para a sua refeição final: bife, batatas, leite e café, mas consumiu apenas o leite e o café. Na manhã da execução, foi levado à câmara, amarrado a uma cadeira, enquanto os sacos de areia eram colocados atrás dele para conter as balas. Sua aceitação da pena de morte e sua escolha de últimas palavras tornaram-no famoso. Quando perguntado se tinha algo a dizer antes de morrer, Gilmore simplesmente respondeu: "Vamos fazer isso." Após sua execução, o corpo de Gilmore não foi imediatamente enterrado. Ele fez um último ato de bondade ao solicitar que seus órgãos fossem doados. Assim, as córneas de Gilmore foram removidas e enviadas ao Centro Médico da Universidade de Utah, onde rapidamente beneficiaram 2 pessoas. Depois da autópsia, seu corpo foi cremado e suas cinzas foram espalhadas do alto de um avião, encerrando assim a vida de um dos assassinos mais infames da história americana. A história de Gary Gilmore não é apenas sobre crime e punição, mas também sobre as complexidades da natureza humana e as questões éticas que cercam a pena de morte. David Mason. Os últimos dias de condenados à morte são repletos de intensidade e reflexão. Para esses indivíduos, cada momento se torna uma oportunidade para confrontar suas escolhas e o peso de suas ações. Enquanto muitos deles aguardam ansiosamente o fim de suas vidas, suas histórias nos forçam a considerar questões profundas sobre justiça, arrependimento e o que significa ser humano. Neste vídeo, mergulhamos nas realidades sombrias que cercam a pena de morte e as vidas daqueles que foram condenados. Ao ouvir seus relatos, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias crenças e valores. Se você se sentiu tocado por essas histórias, deixe seu comentário abaixo. Queremos saber o que você pensa sobre a pena de morte e como isso afeta a sociedade. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos.